Numa época em que o medo dominava os corações e um exército inteiro tremia diante de um único homem, um jovem simples, sem armadura e sem fama, ousou acreditar que Deus ainda estava com seu povo. Ele não tinha espada, não tinha força, mas tinha fé. Essa é a história de Davi, o menino que ninguém levou a sério, e de Golias, o gigante que todos temiam. Você está prestes a reviver um dos confrontos mais marcantes da história da humanidade. E no fim, talvez perceba que o verdadeiro gigante não era quem todos pensavam. Se essa história tocar seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal. Prepare-se, o impossível está prestes a acontecer. O sol nascia vagarosamente sobre o vale de Elá, espalhando uma luz suave que naquele dia não trazia consolo algum. A brisa da manhã soprava entre as colinas, mas não havia canto de pássaros, nem sons de esperança. Havia apenas o eco da intimidação, repetido como um golpe surdo no coração dos homens. Era o som de Golias, o campeão dos filisteus, que se erguia mais uma vez para humilhar Israel. Com quase 3 metros de altura, seu corpo era uma fortaleza coberta por placas de bronze reluzentes. Seus passos faziam o chão vibrar, e sua voz, grave como trovão, cortava o silêncio com ameaças que já não surpreendiam, mas ainda assim feriam. Durante 40 dias, ao amanhecer e ao entardecer, ele caminhava até a frente da batalha e gritava: Israel, escolha um homem para me enfrentar. Se ele vencer, seremos seus servos. Mas se eu o vencer, vocês se tornarão nossos escravos para sempre. O exército de Israel permanecia imóvel, paralisado não apenas pela força do gigante, mas pelo medo da humilhação. Nenhum guerreiro se levantava, nenhuma espada era empunhada. Até mesmo o rei Saul, que outrora fora valente, agora se escondia em sua tenda, impotente diante do terror diário. A cada dia que passava, o silêncio aumentava. Era como se a fé do povo estivesse sendo engolida pela sombra daquele homem que parecia invencível. Os soldados se entreolhavam, com os olhos cheios de dúvidas. Alguns oravam em voz baixa, outros desviavam o olhar para não encarar a realidade de sua própria covardia. O desafio de Golias não era apenas físico, era espiritual. Era um golpe direto no orgulho e na crença de um povo que dizia confiar em Deus, mas que agora parecia abandonado à própria sorte. As colinas de Elá, antes verdes e silenciosas, agora eram palco de vergonha e espera. E, no entanto, a salvação não viria dos guerreiros fortes, nem dos veteranos experientes. Viria de um lugar inesperado, de alguém que ninguém considerava. Longe dali, entre as montanhas de Belém, um jovem pastor chamado Davi guiava suas ovelhas sem saber que, em breve, deixaria para trás os campos tranquilos e entraria no vale mais temido da nação, para enfrentar o impossível. O campo de batalha fervilhava com tensão, poeira e silêncio. Os soldados israelitas não dormiam direito há dias, temendo o rugido matinal de Golias. Era como um relógio macabro que, ao amanhecer, os acordava com vergonha e medo. Nenhuma estratégia parecia funcionar. Nenhuma oração parecia suficiente. O moral estava quebrado. A fé fragilizada. Foi nesse cenário de derrota silenciosa que Davi apareceu. Ele não veio como guerreiro, veio como filho. Seu pai, Jessé, pedira que levasse pão, trigo e queijo aos irmãos mais velhos que estavam entre os soldados de Saul. Davi partiu cedo, com humildade nos olhos e curiosidade no coração. O vale de Elá parecia outro mundo para ele, um mundo de lanças, escudos e olhares desconfiados. Ao chegar, entregou os mantimentos e tentou entender o que estava acontecendo. Mas bastou ouvir uma única vez o grito de Golias ecoar pelo vale para que algo se acendesse dentro dele. Davi parou, ergueu os olhos e ouviu atentamente.
Onde está o homem que me enfrentará? Mandem alguém, covardes de Israel. O rosto de Davi endureceu. Seu olhar mudou. Ele não via um gigante, via uma afronta, um insulto contra o Deus que ele adorava nos campos silenciosos, debaixo das estrelas. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Murmurou indignado. Soldados ao redor riram, alguns o ignoraram, outros zombaram de sua juventude. Mas Davi não recuou. Ele foi de grupo em grupo perguntando: o que será feito ao homem que derrotar esse gigante? Logo, os rumores chegaram ao rei Saul. Um jovem está dizendo que pode enfrentar Golias, e por mais absurdo que parecesse, Saul ordenou que o trouxessem. Davi, com a mesma roupa de pastor e sem qualquer sinal de medo, foi levado até o rei. Dentro da tenda real, o silêncio foi denso. Você é apenas um menino, disse Saul perplexo. Ele é guerreiro desde a juventude. Mas Davi não piscou. Quando um leão atacou minhas ovelhas, eu o persegui e o matei. Quando um urso levou uma delas, eu lutei com ele e venci. Deus me livrou das garras da morte e me livrará deste filisteu também. O rei, sem argumentos, apenas o fitou. Diante de todos os soldados treinados, um pastor se apresentou como guerreiro, não porque confiava em si mesmo, mas porque confiava em Deus. Era o começo de algo que ninguém, absolutamente ninguém, conseguia prever. O campo ainda estava silencioso quando Davi saiu da tenda de Saul. Soldados o olhavam com espanto, alguns com risos contidos, outros com expressão de incredulidade. A notícia se espalhava como fogo. O menino vai enfrentar o gigante. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Alguns achavam que era brincadeira, outros esperavam que o rei mudasse de ideia. Mas Davi continuava caminhando. O rei havia oferecido sua própria armadura, um gesto de honra, mas quando Davi vestiu aquelas peças de bronze, sentiu o peso esmagar seus ombros. Tentou dar alguns passos, mas mal conseguia se mover. Então, tirou tudo. Não era com armaduras que ele havia aprendido a lutar. Era com coragem e fé. Não posso andar com isso, disse ao rei. Nunca usei nada parecido. Irei como sou. Todos observaram em silêncio enquanto Davi se dirigia até o riacho. Agachou-se, sentiu a água fria tocar seus dedos e escolheu cuidadosamente 5 pedras lisas. Colocou-as em sua pequena bolsa, pegou sua funda de couro e respirou fundo. O sol começava a subir no céu, e no horizonte a figura de Golias já se erguia, como um castelo vivo. O gigante caminhava lentamente até o vale, fazendo o chão vibrar a cada passo. Do alto das colinas, os exércitos de Israel e dos filisteus formavam 2 muralhas humanas, assistindo sem saber a um dos momentos mais marcantes da história. Golias parou, observou a figura que se aproximava, esperava um guerreiro, um homem forte, mas o que viu foi um menino de rosto firme, túnica de pastor e uma tira de couro nas mãos. "O que é isso?" gritou Golias com desprezo. "Sou um cão para que venhas contra mim com paus?" O riso do gigante ecoou pelas colinas, mas Davi não riu, não hesitou, apenas parou, firmou os pés na terra e respondeu com uma voz que não parecia sair de um menino. "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou." O vale silenciou. "Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e todos saberão que não é com espada nem com lança que se vence, mas com a força do Deus vivo." Por um breve instante, até o vento parou. Era como se o céu inteiro estivesse suspenso à espera do que viria. E então o gigante deu um passo à frente, mas o menino não recuou. O silêncio do vale era absoluto. Até os pássaros pareciam ter desaparecido do céu. Era como se toda a criação estivesse prendendo a respiração, observando o instante que separava o improvável do impossível. De um lado,
um menino com olhos cheios de fé. Do outro, um gigante com olhos cheios de desprezo. Golias começou a caminhar com passos pesados, batendo com o escudo no chão, como um tambor de guerra. Cada movimento fazia a terra estremecer, e os soldados das colinas assistiam, atônitos, como se presenciassem um sacrifício anunciado. Mas Davi não recuava. Ele avançou com passos leves, quase silenciosos. Em sua mão, a funda de couro girava suavemente, quase como extensão de seu braço. Seus olhos estavam fixos, não no tamanho de Golias, mas em um único ponto, a fronte descoberta do gigante. Um lugar sem proteção, um detalhe que ninguém via, exceto ele. Golias levantou a lança, rugiu, e no instante em que preparava o golpe fatal, Davi lançou a pedra. O pequeno projétil cortou o ar como uma flecha invisível. Não havia som, apenas um instante de suspense. E então, o impacto. Um som seco, profundo. A pedra cravou-se na testa de Golias com precisão divina. Seus olhos se arregalaram. Seu corpo vacilou. E com um estrondo que ecoou pelas colinas, o gigante caiu. De rosto no chão. O vale de Elá ficou em choque. Os soldados filisteus não acreditavam no que viam. Os israelitas tampouco. Davi correu até o corpo, tomou a espada do próprio inimigo e a ergueu com firmeza. Com um só golpe, selou a vitória. Era o fim do maior pesadelo de Israel. Mas o que se ergueu ali não foi apenas um herói. Foi o símbolo eterno de que a fé verdadeira não conhece limites, de que Deus não escolhe os mais fortes, mas os dispostos. E enquanto o exército de Israel gritava de alegria, correndo colina abaixo, Davi permanecia ali, parado por um instante, olhando para o horizonte. Não como quem venceu, mas como quem compreendia que aquele era só o começo de algo muito maior. O impacto da queda de Golias se espalhou como uma onda de choque. Por segundos, o tempo pareceu congelado, nenhum movimento. Nenhuma palavra, apenas os olhos arregalados dos exércitos sobre as colinas, testemunhas de um milagre diante do qual nenhuma estratégia humana jamais teria êxito. E então, como um trovão partindo o céu, um grito de guerra irrompeu do lado israelita. Era o primeiro grito de coragem em dias, o primeiro grito de fé em semanas. Os soldados que antes tremiam de medo, agora corriam em direção ao inimigo com o peito inflamado de esperança. Era como se a queda de Golias tivesse quebrado não só seu corpo, mas também as correntes invisíveis do medo que dominavam Israel. Os filisteus, antes tão confiantes, ficaram em pânico. O terror os dominou. Ninguém entendia como aquilo era possível. O invencível fora derrotado, e não por um guerreiro, mas por um menino, um pastor, um improvável. Eles largaram armas, escudos e correram em desespero, tentando escapar de um destino que, segundos atrás, pareciam controlar. Israel os perseguiu por quilômetros, desde o vale de Elá até as portas de Ecrom. Era a maior reviravolta que aqueles homens já haviam presenciado. O chão ficou marcado por pegadas, armas abandonadas e a poeira de uma batalha vencida, não pela força, mas pela fé. Enquanto isso, Davi permanecia ali, em silêncio, observando o horizonte. O corpo de Golias jazia a seus pés, mas seus olhos estavam longe. Ele não parecia celebrar, parecia refletir. Sabia que aquele momento não era apenas sobre ele. Era sobre algo maior. Pouco depois, soldados começaram a se aproximar, ainda sem acreditar no que viam. Um por um, olhavam para o jovem com respeito e admiração. Alguns se ajoelhavam. Outros apenas o encaravam em silêncio. Mas todos sabiam. Israel tinha um novo nome a honrar. Logo mensageiros saíram para todas as tribos, levando a notícia da vitória. O nome de Davi ecoava por montanhas e vales. As mães choravam de alegria. Os anciãos erguiam suas mãos ao céu. E em Belém, Jessé, seu pai, caiu de joelhos com o coração tomado por algo que palavras não conseguiam explicar.
era o começo da ascensão de um rei, mas ninguém ainda sabia. Davi continuava sendo o mesmo menino dos campos, mas agora com a marca da escolha divina, uma marca que mudaria para sempre o destino de uma nação. A tenda real estava em silêncio quando Davi entrou. Não havia mais armaduras reluzentes, nem protocolos. Havia apenas um jovem pastor, suado e coberto de poeira, carregando nas mãos a prova de uma vitória impossível. Saul o observava fixamente. Seus olhos percorriam aquele rosto jovem, tentando entender como alguém tão simples havia feito o que nenhum homem ousara sequer tentar. Atrás do rei, oficiais e generais se mantinham em pé, atônitos. E todos, sem exceção, escutaram atentamente quando Saul perguntou: "De quem é filho esse jovem?" Davi respondeu com humildade, mas sem hesitação: "O filho de Jessé, o belemita." A resposta era simples, mas a história que ele carregava começava a se tornar lenda. Nos dias seguintes, Davi foi convidado a permanecer no palácio. Aquilo que começou como curiosidade virou atenção. E a atenção logo virou admiração. Davi tocava harpa, sim, mas agora também era reconhecido como guerreiro. A canção que antes era doce, agora carregava o peso de uma espada invisível, a espada da fé que transformava destinos. Em Belém, sua família passou a ser respeitada. Seus irmãos, que antes o tratavam com desdém, agora o olhavam com orgulho. Mas Davi não buscava isso. Não desejava honras. Ele apenas queria seguir a voz de Deus, onde quer que ela o levasse. E a voz o levou a um novo tempo. O povo de Israel começava a cantar canções que exaltavam o menino que vencera o gigante. Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares, diziam. Eram canções de exaltação, mas também de alerta, pois mexiam com o coração do rei. A sombra do ciúme começava a se formar sobre Saul. Davi não percebia. Seu coração era puro. Ele continuava servindo, amando seu povo, tocando sua harpa nas noites silenciosas do palácio. Mas a calmaria era apenas aparente. Lá fora, uma história maior se desenhava, uma jornada que o levaria das planícies ao trono, das perseguições ao reinado. Ele não era apenas o menino que derrotou um gigante, era o escolhido, o ungido, o futuro rei de Israel. O palácio de Saul, que antes parecia distante e impenetrável, agora fazia parte da rotina de Davi. Ele caminhava entre colunas de pedra e cortinas de linho, como quem ainda não se acostumara com o novo mundo ao qual havia sido chamado. Mas mesmo nesse ambiente de intrigas e olhares calculistas, Davi encontrou algo inesperado: amizade verdadeira. Jonatas, o filho do rei, aproximou-se dele não como príncipe, mas como irmão de alma. Assim que conversaram, seus corações se ligaram. Era como se Deus tivesse unido os dois para algo maior. Jonatas via em Davi não um rival, mas alguém escolhido. E sem ciúmes, sem reservas, tirou seu manto, sua espada, seu arco, tudo o que representava honra e herança, e entregou a Davi como prova de aliança eterna. Davi, por sua vez, honrava Jonatas como se honrasse a Deus. Não havia fingimento, não havia disputa, havia amor fraternal, um elo que resistiria a guerras, a perseguições e até mesmo à dor. Mas essa amizade não passou despercebida aos olhos de Saul. O rei observava, silencioso, amargo. A cada dia via a admiração do povo crescer. A cada dia as canções sobre Davi se espalhavam, e com elas a sombra da inveja o consumia. Certa noite, enquanto Davi tocava a harpa para acalmar o espírito atribulado do rei, algo quebrou o silêncio. Um movimento rápido, um ruído seco, uma lança cortando o ar. Saul, tomado por um impulso de raiva, havia tentado matar Davi ali mesmo. Davi desviou por um triz. Não era mais seguro. Aquele que o havia acolhido agora o queria morto. Mas Davi não revidou, não correu ao ataque, apenas fugiu em silêncio. Pois mesmo sendo valente, ele sabia, não se toca
em quem Deus levantou. Começava então uma nova jornada. Davi trocava o palácio pelas cavernas, a música pela fuga, a honra pela perseguição. Mas em tudo isso, a promessa ainda ardia em seu coração. Ele não era apenas um fugitivo, era o futuro rei, e Deus estava escrevendo sua história, uma linha de cada vez. Davi agora era um fugitivo, não por ter cometido um crime, mas por ser escolhido. Aquele que derrotou o gigante, que acalmava o rei com melodias, agora corria pelas montanhas como alguém sem lar. Saul o perseguia com fúria. O rei não suportava mais a presença daquele que o povo exaltava, e que Deus havia ungido em segredo. Mas mesmo na fuga, Davi não estava só. Homens começaram a se reunir ao seu redor. Não guerreiros famosos, nem príncipes, mas aflitos, endividados, oprimidos, homens quebrados pela vida. E a eles, Davi deu abrigo. De um grupo de desajustados formou-se um exército, não de força, mas de lealdade. Nas cavernas de Adulão, entre rochas úmidas e noites geladas, nascia um novo tipo de liderança. Davi não mandava apenas com ordens, ele guiava com o exemplo. Dividia o pão, o medo, a esperança, chorava com os que choravam, lutava com os que se rendiam. E ali, no escuro da caverna, Deus o moldava para o trono. Enquanto isso, Saul tornava-se cada vez mais instável, um rei guiado por inveja, que perseguia sombras e lançava lanças até contra o vento. Mandava espiões, soldados, armava emboscadas, mas todas falhavam. Davi escapava, não por sorte, mas por propósito. Um dia, enquanto escondido nas cavernas de En-Gedi, Davi teve a chance de revidar. Saul entrou sozinho para descansar. Estava vulnerável. Os homens de Davi sussurraram: "É a tua hora. Deus o entregou em tuas mãos." Mas Davi se aproximou em silêncio, e ao invés de levantar a espada, cortou apenas a orla do manto do rei. Quando Saul partiu, Davi o chamou à distância e mostrou o pedaço de tecido. Sua voz ecoou pelo deserto: "Hoje o Senhor te entregou em minhas mãos, e eu poupei tua vida. Eu não levantarei minha mão contra o ungido do Senhor." Saul, humilhado e tocado por aquele gesto, chorou. Reconheceu por um momento a nobreza de Davi. Mas o coração do rei era inconstante, e sua perseguição logo recomeçaria. Davi seguia sua jornada, não por vingança, não por glória, mas pela certeza de que Deus cumpre o que promete. Mesmo quando o caminho passa por cavernas, mesmo quando a promessa parece distante. Os anos se passaram, e a perseguição se tornou parte da vida de Davi. Ele viveu entre desertos, cavernas e cidades estrangeiras. Perdeu amigos, chorou batalhas, enfrentou traições, mas também viu milagres. Viu o cuidado de Deus em cada passo da sua fuga, e viu o coração do povo se voltar a ele, pouco a pouco, até que chegou o dia em que a notícia percorreu todo o reino. Saul estava morto, caíra em batalha contra os filisteus. Israel chorava, mas também esperava. O trono agora estava vazio. E a promessa que Davi recebera ainda jovem, quando foi ungido pelo profeta Samuel, começava a se cumprir. Não houve desfile, não houve exaltação. Davi subiu ao trono como viveu, com humildade. Primeiro como rei de Judá, depois de todo Israel. E quando finalmente se assentou no trono, com a coroa sobre a cabeça e a cidade de Jerusalém diante de seus olhos, ele não se esqueceu de nada. Nem dos campos de Belém, nem da pedra lançada no vale, nem do som de uma harpa nas madrugadas do palácio, nem das cavernas em que chorou sozinho. Davi havia se tornado o maior rei da história de Israel. Mas em seu coração, nunca deixou de ser o pastor de ovelhas que confiava em Deus mais do que em espadas. A história de Davi nos lembra que as promessas de Deus não têm prazo de validade, que os caminhos de Deus nem sempre são os mais fáceis, mas sempre são os mais certos.
E que às vezes os maiores reis nascem onde ninguém está olhando. Se esta história tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Porque quando confiamos em Deus, até gigantes caem. A história de Davi não é apenas sobre um menino que venceu um gigante, é sobre fé em meio ao medo, coragem em meio ao silêncio, esperança quando tudo parece perdido. É sobre não desistir, mesmo quando o caminho é longo, mesmo quando os aplausos cessam e tudo o que resta é a promessa de Deus. Davi nos ensina que o impossível não é obstáculo para quem confia, que as maiores batalhas são vencidas com o coração e que os propósitos de Deus sempre se cumprem, mesmo que demorem, mesmo que doam, mesmo que pareçam distantes. Se esta história tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de esperança e inscreva-se no canal. Porque às vezes, tudo o que precisamos é lembrar que Deus ainda escreve histórias com pessoas improváveis. E que com Ele, até os gigantes caem.